Nesse momento, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor. Eu quero, nesse momento, externar a minha alegria de estar aqui com os irmãos. A gente já tem algumas festas anteriores aqui com esta congregação e para nós é razão de muita alegria. Em público, quero louvar a Deus pela vida do pastor Gleison. Nós o conhecemos há bastante tempo. Nós, ainda bem jovens, já olhávamos para o momento de vida pastoral, e isso é uma bênção, e eu louvo a Deus por poder contribuir com essa festa, nesta congregação, sob a liderança deste homem de Deus. No momento eu também quero demonstrar o meu lamento pelo episódio ocorrido em sua família, e as nossas intercessões é que o bendito e santo Espírito de Deus esteja derramando os confortos e as consolações devidas aos corações daqueles que estão entristecidos pelo ocorrido. E quero, por ocasião, também agradecer a Deus pela festa do vocal Unção Divina, que está celebrando a Deus os seus 17 anos. Ao longo desse espaço, acredito que muitos milagres, proezas, maravilhas Deus tem operado por meio destas mulheres. O tema dessa festa é bem sugestivo, e percebi que, partindo da nossa festa de 78 anos da Assembleia de Deus em Caxias, todas as áreas aderiram o teor do tema. E hoje nós estamos diante de santificação, a igreja na expectativa do arrebatamento. Glória a Jesus. Eu quero também nesse momento agradecer a Deus pela vida de todas as mulheres que aqui estão. Quero louvar a Deus por vocês, fazendo menção da nossa querida e muito digna missionária Rosiane Soares, a nossa primeira dama da Assembleia de Deus em Caxias, a quem temos em estima e em grande consideração. Deus abençoe grandemente. E as demais mulheres, sintam-se abraçadas por fazermos referência à pessoa da nossa querida missionária Rosiane Soares. Querida igreja, neste momento, aproveitando o tempo que nos é oferecido, eu quero compartilhar com a igreja duas referências bíblicas. Primeiramente, peço que a igreja abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmos de número 119. Leremos apenas o versículo de número 5. Logo após leremos Hebreus capítulo 12, versículo 14, para que a gente esteja nos situando e esperando a direção e a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos utilize como instrumento seu nesse tempo que nos é oferecido. Salmos de número 119, versículo de número 105. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Querida igreja, esse momento para nós é um momento de grande proveito, pois nós estamos na presença de Deus. Eu comentei aqui com o amado pastor e disse para ele que o ambiente está bom, o ambiente está agradável, é espiritual o ambiente, e a gente pode comprovar sentindo a presença de Deus. E assim como Deus, Ele falou aos nossos corações por meio dos louvores a Ele entoados, Ele falará aos nossos
corações pela sua bendita e preciosa palavra. Quem crê e pode levantar a sua mão, faça assim e adore a Deus nesta oportunidade. Eu quero dizer para a igreja que Deus é o autor principal de toda a Bíblia. A Bíblia ela tem a sua origem em Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo é Ele quem nos dá a iluminação para compreendermos em interpretação a sua palavra. E o tema central de toda a Bíblia é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que Ele nos entregou para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Além disso, nós precisamos compreender que Deus ele sempre quis se revelar para o homem. E eu complemento dizendo que Deus, nesse entusiasmo de querer se revelar para a raça humana, Ele decide se revelar por meio das Sagradas Escrituras. Não existe nenhuma outra literatura ou escritura pela qual Deus ele se revela. A Bíblia Sagrada é a única fonte de revelação de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, é necessário que tenhamos um contato, um diálogo, um apego com as Santas Escrituras. No ministério terreno de Jesus Cristo, ele diz que devemos examinar as Escrituras, porque ela julga ou narra, informa sobre a sua pessoa. Jamais conseguiremos conhecer a Deus desprezando a Bíblia. Pelo contrário, amando e apreciando a Bíblia, nós conheceremos a Deus. E eu quero dizer nesta noite, em alto e bom som, que Deus ele deseja se revelar para a sua igreja. Deus ele deseja se revelar para o seu povo, e isto através das Sagradas Escrituras. Eu disse lá no início que a Bíblia é o livro de Deus, e nós não podemos esquecer desta realidade. Aleluia! E nós precisamos compreender que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é a fonte pela qual Deus ele se revela para o homem. Eu enfatizo isto para que nós compreendamos e entendamos que a Bíblia é o livro mais procurado de toda a face da terra. A Bíblia é o livro mais lido em todo o universo. A Bíblia ela ocupa um espaço importante no seio ou no coração da sociedade. A Bíblia ela é tão importante, ela é tão procurada, que as primeiras universidades que surgiram, elas ofereciam um estudo específico sobre a Bíblia, que nós chamamos de teologia. Aleluia! Ou seja, a Bíblia é a mãe de todas as ciências. A Bíblia é a mãe de todos os estudos. A Bíblia é a mãe de todo o entendimento em volta daquilo que é divino, que é Deus o nosso Senhor. Por que eu estou engrandecendo a Bíblia? Porque é por meio dela que nós conhecemos a Deus, o Todo-Poderoso, que é o dono dessa igreja que caminha para os céus de glória, e todos podem glorificar o Senhor Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos compreender que ela é a voz de Deus para os ouvidos humanos. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela é os lábios de Deus em movimentação ao coração do homem. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia é o livro santo do Senhor. Alguns colocam em xeque a Bíblia, simplesmente porque o nome Bíblia não se encontra na Bíblia. Mas eu quero dizer
títulos, nós encontramos a palavra mandamento, nós encontramos a palavra preceitos, nós encontramos palavras assim que nos leva ao tom íntimo de entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus, e é por ela que pautamos todo o nosso caráter moral e espiritual e glorificamos ao nosso bom e majestoso Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja para o primeiro texto que eu li. Lembremos que a Bíblia, nos Salmos de número 119, o versículo de número 105, o salmista Davi, ele faz uma declaração de confiança. Ele começa dizendo que a palavra de Deus é lâmpada. Ele também diz que a palavra de Deus é luz. E nós enxergamos aqui o salmista Davi colocando nas Sagradas Escrituras a sua confiança. E o texto que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu digo que a Bíblia ela é lâmpada para os meus pés, eu estou dizendo que ela ilumina aquilo que está em minha volta. Quando eu digo que ela é luz para o meu ou para os meus caminhos, eu estou dizendo que ela ilumina aquilo que está adiante de mim, aquilo que está além de mim. Significa que a Bíblia, como palavra de Deus, ela cuida de mim aqui, ela cuida de você aqui, e ela também cuida de você ali, ela cuida de nós além, porque ela é a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o que nos leva a compreender, partindo do tema que é sugestivo para essa festa, santificação, a igreja na expectativa do arrebatamento. Ouça que eu engrandeci a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque sem a prática desta palavra nós não conseguiremos nos santificar, nem mesmo viver uma vida na expectativa desse grande episódio que é o arrebatamento. Ele vai acontecer, queira o mundo, queira Satanás ou não, o episódio do arrebatamento vai acontecer, mas até lá a igreja triunfante, a igreja vencedora, ela vai caminhar em santificação, aleluia, na expectativa do arrebatamento, aleluia. E a palavra de Deus, ela traz para nós o impedimento de que a Bíblia ela é divinamente inspirada de forma verbal e plenária. Logo, nós compreendemos que a Bíblia, que Cristo Jesus, ele é a palavra viva do Deus vivo. Jesus, ele é a palavra revelada. Jesus, ele é a palavra explícita. Jesus, ele é a palavra que ecoa ao coração da igreja. E nós encontramos aqui, já no primeiro livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, nós vamos enxergar aqui que Deus, ele falou antigamente pelos profetas, mas hoje ele fala por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Quando esse Cristo, ele diz que ele como carne, ou seja, ele como verbo, ele toma a forma humana e habita no meio do povo, no meio da raça humana. Logo, a Bíblia é a palavra revelada de Deus para todo ser humano, e todos podem glorificar a Deus. Caminhe comigo no que a Bíblia nos instrui, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. A primeira parte inicia dizendo: toda a escritura é inspirada. Parando por aqui, a Bíblia toda, ela é a palavra inspirada de Deus. A palavra inspiração, no grego original, nos
na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Veja o que a Bíblia nos ensina a partir do versículo de número 20. A palavra de Deus diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Logo, as Escrituras, elas têm, ou a Escritura tem a sua origem em Deus. Aleluia! Deus, Ele é aquele que envia a sua palavra, e a sua palavra enviada, compreendemos que em Deus está a origem de tudo aquilo que está diante de nós, a sua santa palavra. A inspiração é uma ação supervisionadora de Deus sobre os seres humanos, sobre os autores da Bíblia. Além disso, Deus ele usa essas personalidades que são os escritores da Bíblia Sagrada, como por exemplo Moisés, Josué, entre tantos e outros. Nós vamos enxergar que Deus usa cada um desses escritores respeitando o seu estilo, respeitando as suas individualidades, respeitando o seu conhecimento intelectual e cultural. Deus ele respeita, Deus ele usa pessoas da sociedade e também pessoas às margens da sociedade, deixando entender que para que Deus mostre a sua vontade por meio da sua palavra, ele usa todos aqueles que se dispõem e que se entregam a ser usado por Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E o que nós vamos perceber é que Deus, ao longo de todo o primeiro momento, ele tem usado homens e mulheres para falar da sua palavra. O que seria de nós aqui presentes se Deus não tivesse usado pessoas anteriores para que por meio delas fôssemos alcançados pela pregação do Evangelho? Não estaríamos aqui. Mas como a Bíblia ela é um livro que emana de Deus, nós aqui estamos nos santificando na expectativa do grande episódio que é o arrebatamento da igreja. O livro de Deus, ele nos prepara para esse grande acontecimento. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero ainda dizer, a própria Bíblia declara ser a palavra de Deus. Não é porque eu estou falando, eu falo com entusiasmo e coragem. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas antes de carregar essa certeza, ela mesma já se declarava como palavra de Deus. Nos concílios anteriores de toda a história da raça humana, a Bíblia Sagrada ela foi enfatizada. E em dado momento em que grupos em concílios se reuniram, eles não se reuniram para decidir o que seria a palavra de Deus, mas eles se reuniram para reverenciar e reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, e todos podem glorificar a Deus. E Paulo, o escritor das 13 cartas, ele traz para nós ainda nas orientações que ele repassa ao jovem Timóteo. Nós vamos perceber que ele enfatiza dizendo que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Mas quando nós chegamos em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus ele vai dizer que as escrituras falam dele. E quando o Espírito Santo ele usa o apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo de número 3, versículo 15 e 16,
nós vamos perceber que esse apóstolo, ele também engrandece a palavra de Deus. O escritor desconhecido aos Hebreus, no capítulo de número 12, aleluia, nós vamos perceber, ou melhor dizendo, no capítulo de número 4, versículo de número 12, o escritor vai dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque a Bíblia sagrada, ela é semelhante a uma espada de dois gumes, aleluia. O poder que a Bíblia tem é capaz de dividir alma e espírito, junta e medulas. Também a Bíblia, ela é apta para revelar e discernir as intenções do meu e do seu coração. Isto é o poder que a Bíblia sagrada, o livro de Deus, nos mostra quando podem glorificar a Deus. O profeta Samuel, no capítulo de número 23, versículo de número 12, ou versículo de número 2, ele vai revelar a confiança que ele tem nas Sagradas Escrituras. Ele vai dizer ali na sua confiança que ele crê, ele acredita nas Escrituras. E é como que ele diz lá na sua primeira experiência com Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Deus fala, aleluia, a reverência para a sua palavra. Quando Deus brada na terra por meio da sua palavra, nós nos santificamos e nos colocamos à disposição para vivermos na expectativa do arrebatamento. E essa mesma palavra, que é plena e que é verbal, e que ela também fala de si, nela nós vamos enxergar que ela não carrega consigo nenhum tipo de erro. Digo, na sua mensagem não há erro, na mensagem bíblica não há erro. Mesmo que alguém queira encontrar algum tipo de erro nas Escrituras, não haverá de encontrar, porque não tem erro na sua mensagem. Ela é pura, ela é simples, ela é poderosa e ela é digna de toda aceitação. Quem aceita a se submeter às Sagradas Escrituras, levante a sua mão e glorifique ao Senhor e diga comigo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E temos aqui, queridos irmãos, algumas passagens que nos ensinará. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 8. Ouça o que a Bíblia nos ensina: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Aleluia. Todas as coisas na terra passam, aleluia. A cultura passa, os homens intelectuais passam, a sociedade passa, a cultura passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece viva. E eu costumo dizer que a palavra de Deus permanecendo eternamente, todos aqueles que creem e acreditam e submetem a sua vida às Sagradas Escrituras também permanecerá para todo sempre, com um diferencial: somos eternos em Deus, não na condição de Deus, porque Deus, antes que houvesse eternidade, ele já era eterno, e nós passamos a existir, e nós somos eternos porque nós somos de origem de um Deus eterno, que declara que a sua palavra, ela é eterna. E Cristo Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo de número 35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra
E a gente vai enxergar o profeta Malaquias, ele também falando sobre Deus, no capítulo de número 3, versículo de número 6, a primeira parte. O profeta, em voz profética, ele vai dizer, ou seja, Deus usando o profeta, Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Se Deus não muda, a sua palavra também não muda. E é por isso que eu me apego nela. Nela eu estou seguro, nela eu estou protegido. E eu quero dizer nesta noite, para o conforto e alegria da igreja, que a Bíblia, ela tem a sua total confiança. Eu posso confiar nela, porque eu, como sedento, a Bíblia é o meu pão diário. Eu, como alguém faminto, aleluia, é o meu pão diário. E eu, como sedento, a Bíblia é a água de Deus que vem saciando a minha sede. Eu, como cansado, a Bíblia é o meu renovo. A Bíblia é a minha restauração. A Bíblia é o meu sustento. Bendito é o nome do Senhor. E eu, estando enfermo, a Bíblia é a minha cura, porque ela é a palavra de Deus. Aleluia. E eu preciso enxergar isso na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E veja que o escritor aos Hebreus, alguém que nós não o conhecemos, mas pelo conteúdo de Hebreus, nós vamos identificar que era alguém temente a Deus, que servia ao Senhor com alegria, e que ele tinha noção do que era ser santo ao Deus Jeová, ao Deus de Israel. Ele compreendia o que era levar uma vida de santificação. E nós sabemos que a santificação é um ato processual, é um processo. Eu me santifico hoje, eu me santifico amanhã, mas nesse processo eu enxergo o céu. Bendito é o nome do Senhor. Quem está caminhando para os céus de glória, levante a sua mão em adoração ao Deus Todo-Poderoso e o adore. Ele é vivo e presente entre nós para nos renovar nesta noite. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela também tem a sua estrutura, e é algo bem simples de se compreender. E isso nós aprendemos nos nossos primeiros passos de EBD, na escola bíblica dominical. Por isso que eu amo a querida escola bíblica dominical. E eu vejo que a Bíblia, ela me ensina sobre si, dizendo que na sua estrutura ela tem o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos a lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei de Deus para Israel, esta nação que Deus chamou e escolheu para ser o seu referencial. Também ela tem a história do povo de Israel, ressaltando que Deus não deixou o seu povo fazer a história sozinho. Deus esteve presente e está presente na história do seu povo. Bendito é o nome do Senhor. E os livros históricos, eles também nos trazem essa presença de Deus no meio do seu povo. Também temos as poesias. O povo de Deus também é um povo poético, que em poesias adorava ao Senhor Jeová, seu Deus. E isto é uma referência para nós, e é por isso que nós glorificamos esse Deus Todo-Poderoso. Também lá nós encontramos profecias, estas profecias que se cumpriram e que estão se cumprindo. E quando a Bíblia diz que nós não devemos desprezar as profecias, são estas aqui que nós encontramos no Antigo Testamento. E quando podem glorificar a Deus, levante a sua mão e exalte ao Senhor, que é presente na história do seu povo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós também temos os evangelhos, trazendo uma biografia dos evangelistas. E temos o livro histórico chamado Atos. Esse livro que traz a história inicial da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Nós também temos doutrina, as cartas que Paulo escreveu, as cartas gerais ou as cartas universais escritas pelos apóstolos
Os irmãos que me conhecem sabem que 6 anos atrás, a missionária Rosiane, ela acompanhou, juntamente com o seu título esposo, o nosso pastor presidente. Eu tive uma infecção na região da garganta, e eu tenho dito para Jesus que a minha arma de trabalho na obra dele é a minha voz, e eu prego. E no início da minha recuperação dizia: pastor, vai devagar, vai com calma. Mas querida igreja, eu não quero me cansar de falar da santa palavra do Senhor. E se em algum momento eu ficar enfermo, a palavra de Deus é cura. A palavra de Deus, ela é vida, ela é prosperidade física e ela é prosperidade espiritual. E estou aqui saudável, porque Deus tem assim me conservado. E eu digo em oração para Deus: Deus me usa, a minha garganta é tua, a minha vida é tua, a minha voz é tua, todo o meu caráter é teu, todo o meu ser a ti pertence, e eu quero ser o teu instrumento. É por isso que eu prego a palavra de Deus entusiasmado no poder e na autoridade do Espírito Santo, e vamos poder glorificar a Deus. E é por isso que eu digo, para concluir, que a Bíblia tem o seu autor único, Deus, o Espírito Santo seu intérprete, e Jesus Cristo nosso Senhor o seu tema central. Aleluia! E nesse momento eu quero convidar a igreja de Deus aqui presente para que se coloque de pé, glorificando a Deus. Nós estamos na primeira noite desta grande festa congregacional, de forma específica, o vocal unção divina. E o que nós desejamos é que nas noites seguintes Deus esteja manifestando a sua glória e trazendo para o seu povo a renovação espiritual. Mas ouça, esta renovação espiritual, esse crescimento espiritual que eu preciso, eu só obterei por meio da valorização e da minha submissão à palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou para os meus caminhos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. Você pode glorificá-lo com as suas mãos levantadas nesse momento. Aí onde você está, sinta a presença de Deus. Aí onde você está, você que chegou enfermo, seja curado pelo poder da palavra. Você que chegou desanimado, seja animado pelo poder da palavra. Você que veio cabisbaixo, erga-te pelo poder da palavra. A palavra é poderosa para fazer proezas, para fazer milagres, para fazer maravilhas. Achei muito bonito quando o pastor
família,